Agora a gente vai ler 2 Reis, capítulo 5. Te peço que você fique de pé, para que nós possamos ler a palavra do Senhor. A gente vai ler o capítulo todo, ok? É uma coisa que a gente não faz há algum tempinho já, tem separado trecho, mas vamos ler o capítulo todo, sempre sob a expectativa de que se eu não conseguir ser suficiente na minha explicação, a palavra vai ensinar alguma coisa pra gente, e também porque vai dar pra gente um entendimento maior do que talvez seja necessário falar essa manhã. Vamos ler. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Irmãos, isso não é pouca coisa. Isso é absurdo. Eu não tenho como dar quantitativamente. Se alguém conseguir fazer os cálculos aí, sabe os ciclos, pode me falar depois no meio da pregação. 250 quilos, 350 quilos de prata. 70 quilos de ouro. Beleza. Aí, como falei, não é pouca coisa. Aí vai seguindo. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu o Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notar, e peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E instou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, desse a este teu servo uma carga da terra que baste para carregar 2 mulas. Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenho de me encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vá em paz, e foi dele a uma pequena distância. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse:
eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E foi Geazi a alcançar Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe, vai tudo bem? E ele disse, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. E disse Naamã, ser servido, toma 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupas, e pô-los sobre os 2 dos seus servos, os quais levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu, de onde vens, Geazi? E disse, teu servo não foi nem a uma, nem a outra parte. Porém ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Deus. Te agradecemos, Deus, porque nós podemos acessá-lo por meio daquilo, Deus, que foi deixado para nós como legado nas Escrituras. Nós te louvamos, Deus, e que o Senhor possa falar conosco. Que não venha ser, Deus, a minha voz, simplesmente o meu entendimento, Senhor, mas ajuda-nos, Deus, a alcançar a tua vontade, a entender o que o Senhor quer nos ensinar essa manhã, Senhor. Fala comigo também, fala com a tua igreja, Deus, e que não seja a minha voz, Senhor, mas que seja a tua voz falando conosco, aquilo que precisamos aprender de ti, Deus. Toca nossas mentes e os nossos corações. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pode se sentar. Lemos o trecho todo de 2 Reis, e aí o curioso para mim é que quando na minha cabeça veio esse trecho para a pregação, porque foi literalmente isso, o trecho veio, eu não estava lendo Reis e por acaso eu falei, vou tirar um ensinamento daqui. O trecho veio, eu fiquei muito receoso a princípio, e eu explico aos irmãos por que fiquei receoso por 2 motivos. O primeiro motivo foi porque os irmãos já devem ter percebido, eu não tenho o hábito de pregar especificamente trechos isolados do Velho Testamento. Eu tenho muito hábito de associar o Velho ao Novo constantemente. Claro, farei isso agora também. Mas muitas vezes eu começo caminhando pelo Novo, ou eventualmente pelo Velho, por alguma revelação do que virá em Cristo, e assim desenvolvo, inclusive, tópicos explicativos do Velho Testamento. Acontece bastante. Então, para mim, começar no Velho Testamento já é um exercício um pouco diferente do qual eu estou habituado. Então já foi um primeiro receio, que não é um problema, é um desafio, é uma leitura diferente, é uma outra forma de compreender, então tem alguns desafios próprios. A segunda coisa é que o nosso pastor, o pastor Pedro, pregou sobre esse mesmo trecho não faz muito tempo. Se os irmãos lembrarem, talvez 1 mês e meio, o pastor Pedro chegou a ler esse trecho, não sei se por completo, mas pregou a respeito dele. E aí, no momento que me veio à cabeça essa palavra, eu falei, Senhor, o que eu vou pregar? Né? Porque o meu pastor, claro, a gente sempre tem coisa para tirar, mas o meu pastor acabou de pregar sobre esse tópico. E não pode ser uma mera cópia do que ele está pregando, porque senão fica uma coisa, eu estava com preguiça, né? E tentou falar, qual pregação passou 1 mês e meio, o pessoal já deve ter esquecido, talvez de Naamã. Eu vou pegar isso aí, né? Vou dar uma requentar, fazer o famoso risoto, né? Porque risoto muitas vezes é isso, né? A pessoa chega na tua casa, nossa, que risoto bonito. Mal sabe que são o quê? Sobras de 3, 4 dias, que você faz um risotão e o cara fala, nossa, que talento, que preocupação. E no teu coração tu fala assim, mal sabe que são as sobras, né? Que eu misturei e estou te oferecendo com essa cara nova, inventiva de um risotão. Na verdade é só uma mistura. Então eu fiquei pensando, será que não vai dar ruim isso aqui? Mas o curioso é que, como eu falei, eu não procurei o trecho. Eu tinha acabado de pregar mês passado, e aí passou, dentro da semana, me veio a cabeça assim, Naamã. Eu falei, cara,
nunca preguei sobre esse cara, não estou preocupado com o Naamã, não estou muito interessado na vida dele pessoalmente, não estou muito ligado no que acontece na Síria nesse contexto. Por que está vindo Naamã na minha cabeça? Então eu tive que fazer um exercício natural de ler e tentar ver o que Deus queria falar comigo. E eu espero que aquilo que Deus me trouxe no meu coração seja algo que vá ao encontro da necessidade dos irmãos. Porque realmente estou sendo movido por profunda fé ao refazer uma leitura de um texto que há pouco tempo já foi lido na nossa igreja. E aí, ao ler o texto todo com os irmãos, a gente consegue identificar a história como está acontecendo, né? Então, tem Eliseu, que é um profeta da parte de Deus, que viveu em algum momento entre o século 9 e 10 a.C. Eu não tenho a data precisa, por isso que estou jogando um pouquinho mais aberto, mas o século 9 ou 10 a.C., ok? Numa região que seria a parte de Israel, né? Mas em especial o Reino do Norte, porque talvez os irmãos saibam que Israel foi dividido em duas partes em dado momento. Tem o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá. Então o Reino do Norte com 10 regiões, o Reino do Sul com 2 regiões, ele ficava no Reino do Norte. Sucessor de Elias, enfim, a gente já conhece a história básica de Eliseu. Foi um profeta de Deus usado para uma série de milagres e, obviamente, apontava, como todos os profetas, para o quê? Para conserto, para arrependimento, para a relação com o Senhor. Porque foi para isso que os profetas foram levantados, basicamente. Não para fazer milagres. Os profetas foram levantados para poder anunciar o Senhor. O milagre é algo que Deus fazia por meio dos profetas, mas não foi para isso que necessariamente eles foram levantados. Porque a principal cura que o homem precisa ter é a sua redenção. As demais curas Deus pode fazer e realizar, mas a principal era a redenção. E ele foi levantado para isso. E é curioso que eu tirei aqui 4 lições que a gente pode pegar, pelo menos 4 lições. Por que 4 lições? Porque eu entendi que eram 4, amém, irmãos? Poderiam ser 3, poderiam ser 5, eu li, achei 4. As 4 lições que eu acho que a gente pode aprender com esse texto precisamente. Então, pegando a sequência, primeira história como um todo. Eliseu está lá na sua terra, que é Israel, e aí, do nada, há um contexto anterior não muito explicado, que houve uma jovem sendo tirada de Israel e sendo levada para a Síria, não é isso? Sendo levada como serva ou escrava, alguém que trabalhava na casa de um senhor na Síria. E essa menina, num contexto que não está muito claro para a gente, ela começa a falar que conhece um profeta lá em Israel. Provavelmente alguma coisa começou a acontecer, alguma conversa na casa com relação a Naamã. Ou ela vivendo na casa percebeu que Naamã tinha uma coisa diferente, tinha um problema na pele, né? Uma questão cutânea. Então, olha, esse problema que você tem, se você estivesse lá em Israel, você seria curado. Então ela traz uma informação sobre um homem de uma outra terra que não é aquela. Então essa é a primeira parte da história. A sequência da história a gente vai destrinchar depois, mas o que vai acontecer? Naamã vem para falar com Eliseu, ele é curado e ele volta. É isso que vai acontecer. Então, vai ter uma informação sobre Eliseu, que vai ser uma escrava de Israel que vai falar para um senhor da Síria. Naamã sai da Síria, vai a Israel ao encontro de Eliseu, é curado, volta, e no processo de voltar, um outro jovem chamado Geazi, que estava abaixo de Eliseu, uma espécie de discípulo ali direto, vai e deixa o seu coração tomar-se por avareza, pede recursos e a lepra cai sobre ele. Algumas informações têm que ser dadas para a gente poder entender as lições primeiro. Primeira das informações que tem que ser dadas é com relação à lepra. Muita gente ignora o que significa lepra no texto bíblico. A lepra, como a Bíblia passa, não é rigorosamente sempre igual à lepra que tem no presente. Muita gente não sabe disso, mas é um dado importante. Se você pegar Levítico de 13 a 15 e você ler depois, você vai perceber que uma série de condições cutâneas eram colocadas sobre o nome de lepra. Várias condições cutâneas. Não só a lepra, aquela mais destrutiva que a gente conhece, mas uma série de condições. No original é tzarat, ou seja, todo esse tipo de problema é chamado pelo mesmo nome. Só que na tradução que a gente vai ter na Septuaginta e mais pra frente, isso vai ser traduzido como lepra simplesmente. Mas pode ser algum tipo de machucado, secreção, rugosidade, micose, até a lepra. Então, tudo isso é encaixado. Nesse contexto, se você pegar em Levítico, quando alguém era acometido de lepra, ou seja, algum problema físico, era tratado diferente como doença. Tanto é que em Jesus, se você ler lá no Novo Testamento, em vários momentos, quando fala das curas de Jesus, fala dele expulsando demônios, curando doentes e purificando leprosos. Como se fosse uma coisa diferente. Porque doença é uma coisa, a lepra é
outra. Por quê? Porque a lepra mexia na condição de convivência, diferente de uma doença padrão. Uma doença padrão, alguém poderia estar doente, alguém coxo, por exemplo, poderia continuar vivendo numa circunstância de família. Não poderia ter contato com o tabernáculo, porque isso já apontava para a perfeição do Cristo, porque você tinha que ter toda uma perfeição física, mas ele poderia conviver com família. Alguém poderia ter uma condição específica outra, que a gente pode chamar de doença, mas ele não estaria alijado do convívio familiar. A lepra não, porque a lepra é dada como algo profundamente impuro. Por quê? Porque, dados os conhecimentos médicos da época, uma coisa se sabia: doenças cutâneas podem passar com uma certa velocidade. E se uma pessoa com esse problema está no nosso meio, o que pode acontecer? Uma epidemia geral. Então havia algumas formas de agir diante da lepra. Quais eram as formas de agir diante da lepra? O sacerdote vinha para avaliar a lepra. Era o sacerdote que fazia isso. Porque tem que lembrar que os sacerdotes, eles exerciam um controle sanitário, eles exerciam o controle tabernacular, eles exerciam o controle legislativo. Os sacerdotes controlavam todos os aspectos da vida do antigo Israel, ok? Então eles iam conferir. A partir da aferição, esse indivíduo poderia ficar 7 dias distante, depois voltar. Aí tinha uma segunda aferição. Por quê? Uma série de doenças cutâneas e problemas passam no curto espaço de tempo. Então o sujeito vai olhar, o sacerdote vai olhar, vai ver se o indivíduo já tem condição de ser reintegrado à sociedade. Se não tivesse, tem uma nova quarentena, que é curioso, que é tipo assim, quarentena de 7 dias, né? Então, 7 dias, uma quarentena de 7 dias, o sujeito sai e fica mais um tempo, depois ele pode voltar de novo. Se a condição dele foi identificada como uma condição de lepra do pior caso, ele não pode mais conviver no arraial. Ele é dado como impuro. É a forma como se trata a condição sanitária. Uma coisa que é importante é que a gente não deve olhar isso simplesmente com uma maldade sacerdotal ou com uma má vontade da sociedade. Irmãos, era uma sociedade que não tinha como controlar isso. E o próprio Deus orientou assim, ó, dependendo do grau dessa lepra, esse indivíduo não pode viver no meio de vocês, porque ele está impuro. E essa impureza pode prejudicar todos os demais. Então ele tinha que ser retirado, o sujeito leproso saía. Agora, é claro que em alguns momentos isso foi usado para poder massacrar pessoas, mas a orientação de separação é uma orientação dada pelo próprio Deus, se você pegar isso em Levítico, ok? Então eles são separados. Só que lepra não é uma coisa que atinge só a gente. Se você olhar a Bíblia, você vai ver que lepra pega roupas e imóveis. Você fala, ué, como assim? Cai um pedaço de tijolo, tá com lepra a casa? Não é isso. É porque, como eu falei, a palavra lepra, ela servia para muita coisa. Fungo em casa é visto como lepra. Quem ia dar conta disso? O sacerdote. O sacerdote ia na casa, via que tinha fungo, mofo, ó, tem que quebrar isso aqui. Ele identificava tudo. Então é da engenharia civil do povo de Israel até a roupa, até a pele. Tudo era identificado por ele. Todas essas coisas entram sob a terminologia de lepra. Por isso tem que ter leitura com muito cuidado quando a palavra lepra está na Bíblia. Porque tem que entender de que tipo de lepra está sendo falado. Por exemplo, quando Jesus curou o leproso ali no Novo Testamento, acho que é em Marcos que acontece isso, aquele caso era lepra mesmo. Está claro isso pela leitura do texto. Agora, em outros contextos, por exemplo, você vê uma pessoa leprosa que vive próxima à sociedade. Então não é aquela lepra do pior caso, ela está afastada, mas ela tem algum trânsito. Então até isso influencia o grau de trânsito da pessoa. O grau de pureza dela influencia quanto ela pode estar no arraial e quanto ela não pode estar nesse arraial. Está claro isso? Essas informações são para o povo de Israel. Na Síria, as normas devem ter sido um pouco diferentes. Tanto é que Naamã é um general. Ele é um cara grande ali dentro. Ele é um cara de poder, mas tinha um problema cutâneo. Aqui tem várias teorias. Tem gente que fala que é o problema cutâneo, que é a lepra do pior tipo. Tem gente que fala que é um problema de pele, sim, que o incomodava, mas não era aquele mesmo nível de lepra. Seja como for, era um problema desconfortável e que o colocava na sociedade num nível um pouco diferente. Poxa, tinha tudo para dar certo, mas tem lepra. Isso causa um problema. No Novo Testamento não se fala tanto disso, mas no Velho Testamento também, mais um dado importante. A lepra vinha como doença normal, e muitas vezes você separa a pessoa, mas às vezes a lepra, e isso está nesse capítulo, vem como juízo de Deus sobre a casa de alguém. Isso acontece. Igor, tem exemplo bíblico? Geazi. Miriam, acontece isso com a meia-irmã de Moisés, né? Acontece com ela. Em algum momento Deus lança uma lepra sobre ela, e ela fica 7 dias afastada. Depois ela pode voltar e eles podem continuar o caminho. Então, às vezes, a lepra vem como juízo de Deus, para demonstrar que tem algo errado por dentro,
e o externo vai expressar o que está errado por dentro. Igor, mas Deus faz isso? Deus não é benigno, Deus não é santo, é justo, é bondoso? Sim. Só que a gente tem que esquecer, não pode esquecer que o próprio Jesus ele veio como cordeiro e ele volta como leão. Jesus é o justo juiz. O nosso Deus, ele lança juízo. Não há outra forma de entender Gênesis 6 e o dilúvio se não for pelo juízo. Não há outra forma de entender o que acontece com Nadab e Abiú se não for pelo juízo. Não há outra forma de entender o que acontece com Geazi se não for pelo juízo. Então essa imagem de um Deus que a gente impõe qualquer coisa para ele e ele tem que aceitar porque ele é bom, é qualquer imagem menos o nosso Deus. Se você olhar a Bíblia, a gente não pode assumir que a graça de Deus é uma graça em que ele permite qualquer coisa. Ah, um Deus de graça, então eu posso fazer o que eu quiser que ele vai aceitar. Não vamos confundir graça, resgate, santidade, justificação, juízo. Essas coisas estão todas encaixadas, mas elas têm que ser bem avaliadas, para que a gente não possa achar que nós podemos chegar diante de Deus da forma que nós queremos. Nós temos que chegar diante de Deus da forma que ele demanda. Só é adoração a Deus se é cumprimento daquilo que ele pediu, e não aquilo que eu quero oferecer. Sacrifício não é aquilo que me satisfaz, mas é o que satisfaz aquele que recebe. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Bom, está posto a questão da lepra para os irmãos? Quem quer entender um pouquinho melhor sobre isso, pega Levítico, lê de 13 ao 15, tem a explicação de como a lepra é tratada em cada caso especificamente, como o sacerdote lida com isso, quais são as formas de tratamento colocadas para aquele momento, que na verdade é a separação, e só Deus podia curar a lepra. Só Deus podia, porque não tinha conhecimento médico suficiente. Essa impureza está ali. E muitas vezes o povo não sabe se é uma doença ou se de fato é o juízo de Deus, porque fica essa dúvida, né? É o juízo de Deus sobre essa pessoa ou se é uma doença normal? Bom, seja como for, essa pessoa tem que ficar mais distante da gente. Isso está colocado para a gente no Levítico e está claro. Quem quiser dar uma lida lá, pode ler isso, ok? Mas o fato é que Deus pode curar. Isso está colocado também. Deus pode realizar a cura. Igor, tem algum momento que mostra isso na Bíblia? Eu acho que é com Moisés, irmãos, que Deus vai testando Moisés, ensinando para ele sobre a sua divindade. Irmãos, pode até, se alguém localizar em Gênesis isso, pode até me indicar, que ele bota a mão próximo do peito e distante do peito. E dependendo do grau de distância, a mão dele parece leprosa ou não leprosa, porque Deus é Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre as enfermidades. Isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre na nossa cabeça. Não existe nada fora do controle de Deus, irmãos. Não tem nada fora do controle de Deus. Inclusive, muitas enfermidades na vida parecem que Deus permitiu para que o seu nome fosse glorificado. Jesus, algumas vezes acontece isso. Ele passa, não, essa doença está para a morte, não, é para a glória de Deus. A cura de Deus, oi? Em Êxodo que acontece a questão da mão, então em Êxodo, perdão irmãos, em Êxodo acontece a questão da mão, mas a questão é com Moisés mesmo, né? Da mão, mostrando como Deus é um Deus sobre a doença também. É uma coisa que a gente sempre fala, não existe, irmãos, um duelo entre bem e o mal no universo. Como assim, Igor? Não são duas forças. Só existe uma força que é Deus, e tudo está subordinado a Ele, irmãos. Não existe um diabo com equivalência com Deus, você entende isso? Não existe isso. Não, o mundo é dividido entre a força de Deus e a força do tinhoso. Não existe isso, amados. O que existe é um universo submetido exclusivamente à autoridade de Deus. O próprio diabo só age diante da permissão de Deus, segundo propósitos que são insondáveis a nós, mas que estão no coração de Deus. Pega a Jó, você vai entender isso. Só a atuação do inimigo quando Deus permite. E se ele permite é para algum propósito. Ou permite porque o irmão, muitas vezes, deixou a vida toda aberta e aí a ação espiritual vai agir. Mas tudo só acontece debaixo da permissão de Deus. Não existe uma coisa que Deus não possa controlar, isso eu quero que você entenda. Poxa, aconteceu, eu não queria isso. Não, Deus fala, não, eu vou permitir porque a minha lei é essa. Entendeu? Deus não fica, poxa, eu queria tanto fazer. Deus pode, irmãos. Se ele não faz, é porque ele não quer. E se ele faz, é porque ele quer. Não tem nenhuma força que duela com Deus, você entende isso? Não tem uma divisão. Deus está lutando a gente aqui, Satanás está lá, a gente aqui, vem na mão. Não tem lado A, lado B. Só existe um lado. Só existe Deus. E Ele tem controle sobre toda e qualquer coisa. Todas as potestades, todos os impérios, tudo está debaixo do Senhor. Por que Deus não acaba com isso? A palavra de Deus promete que um dia vai acabar. Não acabou ainda. A gente não tem a revelação total da justiça de Deus. Mas um dia chegará em que não haverá mais sombra de pecado. E o sol estará por completo sobre nossas cabeças. E a luz será plena.
E quando vai ser isso? Eu não sei, mas a palavra promete que isso vai acontecer. Mas por que Deus permite isso? Para algum propósito que a gente não tem como sondar. Aí é o momento da confiança. Porque a gente nunca pode esquecer que nós somos movidos não só pela nossa fé racional, mas por uma fé também. É uma fé. Por que Deus permite isso? Não sei, mas Deus permite. São planos insondáveis de Deus. A gente precisa crer. Tem um momento que chega nisso, não tem jeito, uma hora que é o limiar. Mas como é que explica isso? Irmão, não dá. Ou tu crê e segue, meu irmão, ou acabou, meu compadre. É o limite da explicação. É o limite da explicação. Tá claro essa grande introdução? Porque o que a gente vai ver é muito rápido com relação ao livro. As explicações iniciais são maiores do que a pregação em si. Porque a pregação são 4 pontos muito simples. O primeiro dos 4 pontos que a gente tem sobre essa história é que quando somos pessoas usadas por Deus, a nossa fama percorre bastante. A nossa fama percorre muito quando a gente é usado por Deus. Porque a história diz ali que havia uma menina que em algum contexto de conflito não explicado entre Síria e Israel, foi pega como cativa para trabalhar na casa de um grande senhor. E que lá ela testemunhou sobre coisas que ela viu. Não só ela, mas se você pegar no texto anterior, em 2 Reis 4:9, Eliseu é mencionado como um santo homem de Deus. Ele é reconhecido na sua terra e para além da sua terra, como um homem de Deus. Embora o próprio Jesus diz que a gente não é reconhecido na nossa terra muitas vezes, mas o nome de Jesus percorreu, não percorreu? O nome percorre. Quando você faz algo da parte de Deus, nesse caso Jesus, quando você é o próprio Deus, o seu nome percorre. Se você quer medir se você está fazendo as coisas corretas, a primeira coisa é saber se está obedecendo a Deus. A segunda é saber como é que a sociedade interpreta quem você é. Existe um equívoco muito grande, que é aquela coisa, eu não ligo para o que os outros falam. Aliás, isso foi um pagode dos anos 90, né? Eu não ligo para o que os outros falam, diz, o amor, o coração, é quem diz, bombava, Domingão do Faustão, tá lá. Eu não ligo para o que os outros falam. Só que a palavra do Senhor fala que a gente tem que ligar para o que os outros falam. Porque o que os outros falam testemunha sobre quem nós somos. Eu já falei isso aqui, o nosso olhar sobre nós mesmos é profundamente enganoso. A gente se acha mais legal do que a gente é. A gente se acha mais santo, mais justo, mais puro, mais correto do que a gente é. E mais, a gente se acha mais que os outros, inclusive. Então a gente sempre tem que orar, Senhor, me ajuda a identificar os pecados, sobretudo os meus. Sobretudo os meus. Senhor, me ajuda a ajudar o pecador, sobretudo eu. Porque a gente sempre olha o pecador o outro. Fulano tinha que estar aqui para ouvir essa pregação. Eu que tinha, né? Porque eu estou aqui, glória a Deus. Primeiro eu tenho que ouvir. Eu posso testemunhar dessa pregação para ele. E também eu preciso, porque nunca pode chegar um dia e a gente falar assim, e essa pregação para mim não precisou nada não, eu já sabia disso tudo. Amados, se chegamos a esse ponto e reconhecemos que não precisamos mais da graça de Deus. Porque a pregação é a graça do Senhor para nós. E nós recebemos do Senhor por meio da pregação do Evangelho. Então a gente nunca pode achar que não é para a gente ou que serviria melhor ao outro. Serve sempre para a gente. A gente já falou isso aqui, né? O homem, Calvino fala isso. O homem, ele olha para si, mas ele tem que aprender a olhar para si com os olhos de Deus. O homem sabe quem ele é quando ele aprende a ver os olhos de Deus sobre si. O que Deus fala sobre a gente é a verdade sobre a gente. Não o que a gente fala sobre a gente. Então nós temos que estar preocupados sim com a opinião de Deus sobre nós. E preocupados sim se a nossa vida, a nossa conduta expressa e revela a glória de Deus. Porque se a nossa vida não revela a santidade, de que modo podemos dizer que servimos a um Deus santo, amados? Se a nossa vida não expressa santidade. Se a santidade é aquilo que nos permitirá ver a Deus. Porque sem santidade, sem justificação, sem andar com Cristo, ninguém verá Deus. Mas eu fiz várias coisas, a palavra, já falei isso aqui algumas vezes, a palavra já diz isso, irmãos. Eu posso fazer muita coisa, eu posso exercer muita coisa, mas a vocação da fé e a vida com Deus não é substituída por nada. Porque uma coisa é Deus usar para realizar, outra coisa é ser transformado por Deus e viver numa relação contínua com Ele. E a gente não pode simplesmente achar que porque nós frequentamos a igreja ou porque nós dizemos que amamos Jesus, é que a nossa vida não deve ser adequada para essa realidade. A nossa vida deve ser adequada sim para essa realidade, porque a forma como nós andamos revela o Deus a quem servimos. E isso fica muito claro aqui. O nome de Eliseu percorre como um homem santo de Deus. Primeira coisa, santidade.
Segunda coisa, como alguém que Deus usa. Então essa é a primeira grande lição. Quando somos pessoas usadas por Deus, a nossa fama percorre bastante. Percorre absurdamente. A primeira grande lição do capítulo. Segunda grande lição. A nossa fama não deve mudar quem somos em Deus. Não é porque nós nos tornamos famosos, é que nós conquistamos sucesso. Existe uma confusão no tempo atual, que sucesso, ser bem-sucedido, é ser conhecido. Você pode ser muito conhecido e não ser bem-sucedido em coisa alguma. Você pode ser super bem-sucedido e não necessariamente ser muito conhecido por muitas pessoas, mas talvez por uma comunidade local. E você ainda assim será bem-sucedido. É interessante destacar como o nosso tempo é muito viciado nisso. A gente só acha que o nosso ministério deu certo se muitas pessoas veem nossas pregações. A gente só acha que o nosso ministério deu certo se a gente bater uma meta numérica no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram. Igor, mas não é contraditório o que você está falando, você está gravando a pregação agora, a pregação vai para o ar, amados, ela vai para o ar, mas eu não vou medir o sucesso dela por isso. Eu quero que essa pregação abençoe outras pessoas que estão em casa para assistir depois. Mas o sucesso dessa pregação está em revelar o caráter de Deus. Se a pregação revela o caráter de Deus e ela muda quem eu sou e muda a todos nós que estamos ouvindo, fui bem sucedido. Não é porque vai ter um número muito grande ou porque vai ficar conhecido porque eu falo bem, é que eu sou bem sucedido nisso. O que é bem sucedido é o nome do Senhor ser glorificado. Às vezes Deus nos qualifica para exercer, para operar, para ministrar sobre pessoas, para poder fazer estruturas novas. Deus nos dá dons. Deus faz com que a nossa fama chegue longe. Pessoas que jamais conheceriam a gente passam a conhecer. Às vezes acontece isso. Mas a gente não pode achar que somos bem-sucedidos porque aquela pessoa conhecida passou a conhecer a gente. Se Eliseu caísse nesse erro, ele começaria a abrir tapete vermelho para Naamã. Olha quem ficou sabendo de mim, está sabendo, Geazi? Quem ficou sabendo de mim? Naamã. Sabe quem é Naamã? É general da Síria. Ele veio aqui para poder falar comigo. Em nenhum momento Eliseu achou que era importante porque veio um cara importante falar com ele. Porque ele tinha clareza que o que é importante é Deus. Amém. Importante é Deus. Ah, mas é Naamã que veio. E daí? A gente tem essa expectativa, né? Nossa, aquela subcelebridade me mencionou nos stories dela. Quer dizer que eu sou bem sucedido no reino. Caramba, então a gente está medindo por isso. Então os nossos ídolos viraram a nossa imagem. O nosso ídolo virou a nossa conta no Instagram ou no Facebook, ou quantas pessoas seguem a gente. Nós devemos, irmãos, ter como ídolo, como Senhor, só o Senhor Deus. Ninguém mais. Eliseu não falou, agora eu sou um homem bem-sucedido no Senhor. Por quê? Porque o meu nome chegou na Síria. Nenhum momento ele fez isso, né? Ele falou, Deus quer realizar, ó, avisa ele que tem profeta Israel, manda ele vir. Mas não é porque ele é conhecido, porque ele sabia, Eliseu sabia dos problemas que poderiam ter. Quando o rei de Israel recebe, você vê o nervoso do rei de Israel, né? Acho que no verso 6 ou 7, dá uma olhadinha aí. Quando o rei de Israel recebe a carta de que o rei da Síria está mandando um general, Naamã, para ser curado, o rei de Israel fica desesperado. Pode ver, ele fala assim, como quem diz, meu irmão, você está louco? Tu acha que eu sou Deus para saber quem eu vou curar e quem não vou curar? Como é que tu me manda um cara com lepra e acha que eu vou conseguir curar esse cara? O que o rei de Israel pensou? Ele está arrumando motivo para ter guerra. Porque eu não vou conseguir curar, porque eu não sou Deus. Aí o irmão vai falar, tu não curou não? Então tem guerra agora. Como assim? Eu não tenho como fazer isso, tá louco, quer me matar? Aí o Naamã falou, Eliseu falou, tranquilo, manda vir. De alguma forma essa informação chegou a Eliseu. Fica tranquilo, manda vir para saber que há profeta em Israel. Mas profeta da parte de quem? Da parte de Deus. No final, toda a realização foi para que o nome de Deus fosse glorificado. Tudo foi para esse propósito. Não foi em nenhum momento para no final falar, tá vendo, Eliseu? Agora você é bem sucedido. Deus não está preocupado com o teu e o meu sucesso terrenos. Do ponto de vista de ser conhecido por 1.000 pessoas, 2.000, 15.000 pessoas. Deus não está preocupado se eu tenho sonho ou almejo, e não é a verdade, estou dando exemplo, tá? Se algum de nós, vamos botar assim, almeja pregar no Maracanã com 60.000 pessoas, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado em saber se você na plataforma que Ele te colocar, vai glorificar o nome dEle. Essa é a preocupação de Deus. Se Deus te colocar na plataforma com 5 pessoas, você vai glorificar o nome dEle? 5 pessoas a gente pode chamar de família. Você vai glorificar o nome dEle na família?
Essa é a preocupação de Deus. Deus quer saber se ele te colocar para pregar para 100 pessoas, o nome dele vai ser glorificado. Ou se vai ser massageamento de ego, que é o que mais tem hoje em dia. Pregações de massageamento de ego. Ah, você é lindo do Senhor. Tua vida está tudo certo. Você vai ser bem-sucedido em tudo. Você vai ser feliz. Em nenhum momento constrange ninguém. Tu é pecador. Você está disposto a falar na cara das pessoas que elas são pecadoras? Que elas precisam de redenção? Ou você tem a vocação de massagear egos em Cristo? Porque nós não fomos chamados para isso. A gente não foi chamado para ele falar assim, olha, glória a Deus, temos a igreja bonita agora, tudo arrumadinha. Deus é bom, né, amado? Vai para casa, vai com Deus, toma um bom almoço. Deus está preocupado se quando eu vou pegar isso aqui, eu vou tentar ensinar algo para os irmãos que mude a vida dos irmãos. E que mude a minha vida. E essa é a preocupação de Deus. Não é me colocar para 60 mil pessoas, ou 5. A preocupação de Deus é, se Ele me colocar em 5 ou em 60 mil, eu vou estar disposto a glorificar o nome dEle? Ou porque tem muita gente, eu vou me diminuir e tentar fazer meia culpa para poder agradar, jogar para a galera? Não é isso que Deus quer. Naamã chegou com a expectativa qual? De recebido com pompas. Quando ele chegou, Eliseu falou para um servo, foi nem ele, vai lá e fala para ele o que ele tem que fazer. E aqui a gente entra na terceira lição. Qual é a terceira lição? Não importa quem somos, nossa fama, tamanho ou reconhecimento público. Precisamos entender, respeitar e reconhecer quem Deus levantou no nosso tempo. Não importa o nosso tamanho. Você pode ser uma pessoa muito conhecida na sua área. Você pode ser um grande artista. Você pode ser alguém de muito renome. Você tem que entender o seu lugar no reino. Você pode ser a pessoa mais importante do Brasil. Se existe um profeta do Senhor diante de ti, é melhor você ouvir. É sempre mais prudente. Porque Naamã queria inverter a ordem. Naamã falou, estou chegando, eu sou um general. Manda esse cara vir falar comigo aqui, ele vai tocar em mim e vai me curar. E essa era a expectativa através do coração de Naamã. Igor, como é que tu sabe disso? Porque ele ficou irritado. Se não fosse a expectativa dele, ele não ficaria irritado. Ele falaria, não, esse é o procedimento padrão. O profeta faz o que ele quer, né? É profeta, pô, eu tô aqui pedindo. Não é isso? Eu tô aqui pedindo. Quem pede, pede e espera misericórdia, né? Se ele falasse assim, ó, lá de dentro, se ele gritasse, toma 7 banhos, tá tudo suave. Se eu tô querendo a cura, irmãos, é 7 banhos? É nesse rio? Não, no Amazonas. Eu vou. Você vai, porque pô, Deus falou através do profeta, você vai fazer. Mas para ele não foi o suficiente a cura, pode perceber. Ele queria ser tratado como alguém que ele era. Não bastava a cura para ele. Ele queria ser alguém. E quantas vezes não somos assim na igreja também? A gente chega e fala, não, as pessoas têm que vir falar comigo porque eu sou o tal. Ou então vou pregar numa outra igreja e falo, não, os irmãos têm que chegar aqui e me receber com flores na porta. Não. Você não tem que estar preocupado com isso. Tem que estar preocupado a ouvir o que é a ordem de Deus. A ordem de Deus para o coração de Eliseu foi, manda ele pular 7 vezes no Jordão. Igor, por que 7 vezes? Tem que ser sempre assim? Não, amados, não é simpatia. Não tem que fazer agora que vamos dar os 7 pulos no rio Maracanã para que Deus abra as portas. Não é simpatia, amados. Não é assim que a coisa funciona. Nós fazemos o que Deus mandou. Deus mandou 7 vezes no Rio Jordão, Deus sabe por que mandou 7 vezes no Rio Jordão. Até porque o Rio Jordão, para ele, era uma coisa perniciosa, até na visão de Naamã. Naamã não reclama, ele fala, pô, meu irmão, vim de Damasco, meu compadre. Conhece Damasco? Pô, Damasco é hecatombe, meu compadre. Damasco é o centro da parada. É cosmopolita demais. Israel é um negocinho aqui. Síria é um lugar cosmopolita, tem gente de todo lugar. É um lugar bonito, arrumado, tem rios caudalosos, interessantes. E tu vem mandar o pular nesse córrego. Porque foi isso que ele falou. É nesse córrego aqui. O Rio Jordão, irmão, não é um negócio tal. Quem já foi? Eu nunca fui, mas quem já foi, eu já fui pelo Google Earth, né? Tu pega o Google, abre lá, olha. Mas quem já foi falar, pô, não é um negócio, sabe? Você fala, nossa, meu Deus do céu, eu tô aqui assustado. É um rio, padrão. O cara fala, pô, o camarada não vem me receber, ele não me dá um oi. Eu sou general. Ele não me dá um oi. Ele não abre um tapete para mim. Ele não manda o pessoal, bem-vindo. Ele manda um servo dele vir falar comigo.
e ainda manda eu pular no Rio Jordão, nesse córregozinho que não se compara às belezas da Síria, eu não entro nem pagando. Eu vou embora. E quantas vezes, pela nossa altivez, nós deixamos de receber a graça de Deus? Porque nós somos altivos, porque Deus tinha que fazer de um jeito que eu esperava que Ele fizesse, não da forma que Ele quer fazer. Se Deus quer fazer de um certo jeito, irmãos, eu acho que o jeito de Deus geralmente está mais certo que o nosso. Historicamente tem se mostrado mais correto. Em 100% dos casos, o que Deus quer fazer contra o que a gente quer fazer, Deus tem acertado. Em 100% dos casos, é invicto. A gente sempre erra diante comparação com o que Deus quer fazer. Se a gente acha que é A, Deus fala que é B, a gente insiste no A, a gente se quebra. É sempre. Não tem um caso que Deus falou. Tá aí, surpreendeu. Não tem um caso. Não tem um caso bíblico que fala, tá aí, surpresa, foi pego de surpresa. Caramba, esse rapaz é esperto. E eu achei que eu era onisciente. Ele tem um negócio, rapaz, que funciona diferente dos outros. Não é isso. Se Deus falou, você tem que fazer. E aí, a prudência às vezes vem de que a gente menos espera. Um servo de Naamã vira e fala, ô, chefia, dá licença, você não acha que é melhor pular? Porque assim, o profeta falou, o que tu quer é a cura, não é? Ele falou o que pra você? Com todo respeito. Que se tu pular, tu vai ser? Não é melhor fazer logo? Porque não é nada, são 7 pulinhos, só ninguém vai. Eu nem conto, porque eu sei que se eu for contar o senhor me mata, então tá. O senhor pula, tá tudo certo. Aí ele se convence de fazê-lo. Ele não, veja, o coração dele era tão altivo que ele deixou de se preocupar com a cura. Que loucura é isso? É tão altivo que não importa se Deus quer realizar, tinha que ser do meu jeito. E a gente, às vezes, porque quer do nosso jeito, deixa de realizar. Mas, às vezes, vem alguém de onde a gente não espera, alguém muito menor que a gente, que tem mais prudência que a gente. E vira e fala, tu não acha melhor repensar, não? Sim, com todo respeito. E a gente tem que estar aberto a isso, às vezes, irmãos. Há pessoas que a gente acha que são menores que a gente, tem menos conhecimento, tem menos poder, porque se a gente também estuda, a gente fica arrogante às vezes. Não, mas fulano, eu estudei muito mais que o fulano. Como é que o fulano vai me dar uma orientação? Às vezes, a orientação é da boca de Deus saindo na boca do cara. E a gente não quer escutar. Mas Naamã, por um segundo, teve sanidade e falou, tá lá, vou entrar na água. O que ele faz? Ele pula 7 vezes na água, e quando ele sai com a pele como a de um menino. Pele como de um menino. 4º ponto e último. Devemos fazer o nome de Deus conhecido, não as nossas ambições atendidas. Quando Eliseu curou, Naamã veio e quis ofertar, não quis? Vamos analisar isso aqui. Haveria problema em ele receber a oferta? Não haveria problema. A minha interpretação é essa. Eu penso diferente, Igor. Amém. No Velho Testamento eu vejo vários casos de pessoas ofertando na vida de profetas. Vários casos. Abençoando. No próprio capítulo anterior, uma mulher faz um quartinho para o profeta. É uma bênção para a vida dele também. Não haveria problema. Não faz quarto para mim, não. Eu tenho que peregrinar aqui e sofrer mesmo. Não. Faz um quartinho para o profeta, não tem problema nenhum, ofertar na vida da pessoa. Glória a Deus. Só que, por algum motivo, Eliseu não aceitou, irmãos. Nós temos que ver a providência divina nisso também. Se Eliseu não aceitou, é porque, provavelmente, isso não está escrito diretamente, mas a minha leitura é essa, que Deus, obviamente, conhecia o coração de Naamã. E quando Eliseu está dizendo não, ele está deixando claro que o que foi realizado não dependia nunca de nada do que Naamã queria fazer. Porque Naamã, como foi mostrado, era um cara meio altivo. Se depois Eliseu aceita essa oferta, talvez Naamã fosse embora falando, mas aceitou a oferta, né? Tá vendo? Claro. Não cura ninguém aqui na região. Não cura ninguém. Mas eu vim com esse calhamaço de ouro e de prata, me curou, né? No final, esses profetas é tudo igual, né, meu irmão? Você botou na mão do cara, o cara faz a cura. Podia rolar esse papo. Naamã, um cara altivo. Ele poderia interpretar isso. Botou na mão dele, meu irmão, rapidinho vem a cura, né? Aí move Deus pra cá, Deus pra lá, curou, né? Pulou 7 vezes ali. Se botasse mais, até era menos puro, né?
Podia acontecer. Mas por algum motivo, Eliseu não aceitou. Porque provavelmente Deus fechou o seu coração. Foi Eliseu, aceita não. Ele poderia ter aceitado, irmãos. Não seria um pecado diante de Deus aceitar. Mas às vezes a gente não tem que ser movido só pelo que é pecado ou não é pecado. A gente tem que ser movido pelo que é melhor. Às vezes uma coisa que a gente faz não pega contra Deus, mas não é a melhor. Eu tenho que aprender isso também. Dentre as coisas que não ofendem a Deus, tem coisas que são melhores que outras. Acontece, tem coisas que são melhores que outras. Então, não ofende a Deus você, sei lá, ler 3 capítulos e orar 10 minutos. Mas é melhor se você ler 4 e orar 20. É melhor. Eu não pequei porque eu li 3 e orei 10. Mas é melhor não entregar mais. É melhor. Às vezes a gente só olha pelo pecado e pelo, né? Não, pecado... Por que não olha pelo que está melhor? Porque senão parece que a nossa vida é fugir do erro. Eu já falei isso aqui na oração. A gente tem alguns problemas. A gente, às vezes, vive para fugir dos vícios, mas não para poder desenvolver as virtudes. Não é a mesma coisa. Fugir do vício é virar e falar assim, não, eu vou fazer isso aqui porque eu não quero pecar. Então eu fujo do vício, o cara que tem um vício em qualquer coisa. Não vou fazer isso, eu vou buscar Deus porque eu não quero cometer o erro. O cara não está buscando a Deus porque ele quer ser melhor em Deus. Ele está buscando a Deus para poder fugir do vício. Ao invés disso, ele poderia falar, eu vou buscar mais virtude em Deus. Porque o vício não tem que mover minha vida. Eu já sou servo lavado de Deus. Agora eu tenho que desenvolver as virtudes. Por isso que às vezes a gente não consegue vencer vícios que nós temos por muitos anos. Há um grupo muito grande de jovens que são viciados nas mesmas coisas, né? Bebida, sexo, pornografia, drogas lícitas ou ilícitas, não é isso? Eu não consigo vencer. Talvez você esteja fazendo errado. Talvez você esteja tentando vencer os vícios ao invés de desenvolver as virtudes. Vencer o vício não, eu não vou ligar o computador hoje e não vou ficar com o computador sozinho no quarto fechado. Isso é vencer o vício. Virtude é buscar a face do Senhor para que Ele mude o seu interior, para que aquilo não seja mais uma coisa que te prende. Tem diferença. Superar o vício e desenvolver a virtude são coisas muito diferentes. E às vezes a gente faz só para poder vencer o vício. Tô aqui. A gente até faz isso na oração. Ora você. Aí ora. Ele orou por quê? Porque eu pedi. Ele é obediente, ele venceu o vício. Ele não é desobediente, mas ele é obediente. Mas o melhor seria que quando acabasse de orar ele começasse, Senhor, eu continuo aqui a minha oração. Isso é virtude. Entendeu a diferença? Uma coisa é você falar, não, eu vou fazer porque é o que Deus quer, né? Outra coisa é você falar, não, eu vou fazer porque eu dependo disso para ser alguém em Deus. Porque eu quero ser transformado pelo Senhor, porque a minha vida é em Cristo. Aí é diferente. Quando a gente passa a viver por desenvolver virtudes, é outra história. E ali, a gente tem esse homem que não tem muitas virtudes. E que precisa ser tratado por Deus. E quando Eliseu fala, não, isso mexe talvez com ele, né? Que estranho. Eu vim de longe, eu quase arrumei um problema entre reis, porque na mão o cara que tem muito trânsito, né? Não é qualquer um que chega pro rei e fala assim, rei, quero ser curado. Manda uma carta pro rei de Israel. Pô, não é qualquer um que faz isso. O cara que tem muito trânsito. Aí ele chega, é curado e fala, meu irmão, agora esse cara vai aceitar uma oferta. Não aceita a oferta. Isso muda o coração dele. Tanto é que ele se converte. Ele fala, quando eu chegar na minha terra, eu vou ter que cumprir alguns rituais religiosos lá. Mas que não recaia sobre mim isso, porque agora eu sirvo ao teu Senhor. Porque o teu Senhor é verdadeiro. Eu sirvo ao teu Senhor. Eliseu não limpou só a pele do cara. Limpou o coração. Quando ele ouviu, Eliseu também teve que ouvir a voz de Deus, irmãos. Não foi só na mão, não. Porque Eliseu também falou, pô, essa oferta vai ser boa pra gente. Mas Deus deve ter falado assim, não aceita. Por que, Senhor? Não aceita. Não é para aceitar. Não quero, não precisa. Não precisa. Isso moveu o coração de Naamã de tal maneira que ele se converte e se dobra perante o Senhor. Ele viu que não foi os métodos dele, foi Deus que fez. Amém. E aí, meu irmão, é isso que faz a gente se redimir, né? O que te faz chegar diante de Jesus e falar, Jesus, eu te reconheço como único e suficiente Salvador? Quando você olha para dentro e vê que dentro não tem solução. Quando você olha para si e fala, nada do que eu pudesse fazer me traz salvação, aí a gente reconhece Jesus. É só nessa hora.
Por isso que o homem que se dobra diante do Senhor, quando eu falo homem e humanidade, né? Homem e mulher, que se dobram perante o Senhor, não são os melhores. São aqueles que têm a consciência de que são os piores. Quando a gente olha para a gente falar que a gente, miserável homem que sou, aí a gente dobra perante o Senhor. Então por isso que a gente não pode nunca achar que a gente é melhor que os outros. A gente tem só consciência de que somos piores. Nós temos clareza, não, eu sou muito ruim mesmo. E é por isso que eu preciso de redenção. E aí Naamã pôde se rever. Só que teve um problema. No meio do caminho, Geazi falou o quê? Não, eu vou pegar um pericutico aqui, um negocinho para mim. Uma prata ali, né? Uma roupinha. Tem um projeto de vida, não é verdade? E aí o que fala lá no versículo? Olha ali, ó. Quando ele voltou, onde é que você estava, Geazi? Não, estava aí. Fui ali, voltei, não fez nada não. Já se entrega, né? Não, estava aí, eu tava ali. Aí Eliseu fala assim, porventura não foi contigo o meu coração? É como se o espírito de Eliseu tivesse acompanhado o evento. É isso que está falando. Eliseu falando assim, eu vi. Deus me permitiu ver o que você fez. Cadê? O coração. Quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te, era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas. Foi o que ele recebeu. Eliseu tem a revelação do que Geazi queria. Olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Ele não recebeu olivais, vinhas, servos e servas. Mas Deus deu a Eliseu a capacidade de ver o que Geazi pegou e o que ele queria com isso. Você foi pegar roupa e prata, né? Porque tu queria, além de tudo, servo, olivais, vinhas, ovelhas e bois, né? É isso que tu queria, né? Pois bem, agora o juízo de Deus vem sobre a tua casa. E agora você vai ser marcado com essa lepra. Isso te separa do convívio. Vamos olhar isso pelo campo espiritual, seu campo físico. Quando o nosso coração entende que nós temos que ser profetas de Deus para receber o melhor da terra, porque nós queremos o melhor da terra, nós somos separados do arraial. Nós não temos mais pureza para estar diante do povo de Deus. Eu não estou dizendo que nós não podemos ser abençoados por Deus. Eu não estou dizendo que se a gente for pregar numa outra igreja, a gente não deve aceitar uma oferta sobre a nossa vida. Eu não estou dizendo que se a gente for para outro lugar, não, o irmão faz um lanche para você, não quero lanche não, irmão. Eu vim por causa de Deus. Não seja mal educado, come um lanche, obrigado, irmão. Tá, eu não como esse negócio, tira aqui de lado, na boca de lado, que ninguém viu, tu come o resto. Seja educado. Mas o problema foi a motivação. Não foi o que ele recebeu apenas, mas foi porque ele recebeu e talvez porque ele estava no ministério profético. Porque Geazi, no princípio, era visto como um homem correto ali, mas em algum momento o coração dele foi tomado. Em algum momento ele falou, por que não também acumular bens? É coisa de detalhe. Mas se você serve a Deus porque você ama a Deus e Deus te permite acumular, bênção. Se você serve a Deus sob a expectativa de acumular, maldição. É detalhe. Não é o acúmulo, é o coração. Em nenhum momento Deus repreendeu o povo no Velho Testamento ou no Novo Testamento com relação a ter bens. Muito pelo contrário. Deus abençoou vários homens com bens. Olha Abraão, Deus foi abençoador da vida de Abraão, não foi? Deus abençoou, deu a ele descendência e celeiros. Deus deu a ele isso. Você olha no Velho Testamento e no Novo Testamento, pessoas ricas com quem Jesus conviveu. Existe esse discurso, né? Jesus é Jesus da periferia, dos pobres. Jesus é Jesus de todo mundo. Jesus é Jesus do pecador. Jesus esteve com os saduceus, com fariseus, com publicanos, inclusive foi criticado por isso. Porque ele veio para salvar todos. Jesus não veio para poder pregar pobreza. Não é isso. Jesus veio para poder pregar prosperidade espiritual. Está ligado de novo com o Pai. Mas ele fala sobre a dificuldade daquele que é rico para chegar. O reino de Deus. Não rico porque tem bens, mas porque o Deus é a riqueza.
porque o seu coração está nos seus bens. Amados, às vezes a gente faz isso sem perceber. Eu vi hoje, essa semana, esqueci o nome do pregador, mas é uma frase muito boa. Ele fala assim: todas as nossas orações são resumidas em 2 palavras: obrigado e eu preciso. 2 frases: Senhor, obrigado, preciso. Senhor, obrigado por isso, por aquilo, obrigado por isso, por aquilo, por aquilo, Senhor, obrigado por aquilo. Senhor, preciso disso, todas as orações são baseadas em agradecer e requerer. Pode perceber, e é verdade. As orações, agradece e te requer, a gente agradece e requer. Só que o problema é que se a gente vem para a igreja para requerer de Deus as bênçãos dele e não requerer ele, a gente está com o coração perdido. Nós já temos uma lepra aqui dentro. E só quem pode limpar a lepra, o rei de Israel fala, é Deus. Eu, por acaso, sou Deus para definir quem vive ou quem morre? Só Deus pode fazer isso. Às vezes nosso coração está leproso, irmãos. Está tomado de maldade. Porque a gente está sonhando com o que Deus pode dar para a gente e não sonhando com o que Deus quer realizar na gente. A principal realização de Deus para nós é a transformação do nosso coração e da nossa família. Algum incenso a gente demora para ter. Mas, amados, acreditem, mais importante é ter família abençoada do que muitos imóveis. É mais importante ter paz no lar do que ter muitos carros. É mais importante ter uma comunidade de fé, uma família unida que serve a Deus, do que ter muitas ações, muito reconhecimento público. Nós, como servos do Senhor, precisamos aprender rapidamente o que é importante de verdade para Deus. E o que Deus de verdade morreu para nos dar. Jesus morreu para nos dar vida, salvação. Nós podemos acumular bens? Podemos. Mas se a gente vem para a igreja e a gente agradece pouco e a nossa oração fica muito no preciso, o nosso coração está leproso. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê essa casa. Senhor, eu preciso dessa vitória. Senhor, eu preciso dessa cura. Eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso daquilo também. E disso e disso. Eu até comentei numa oração, quando a gente pega Jesus ensinando a orar, a primeira coisa que Jesus ensina a gente a fazer é enaltecer Deus. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. A primeira coisa que a gente faz diante de Deus é glorificar por quem Ele é. Não porque Ele não saiba, não, Ele sabe. É porque quando a gente fala, a gente aprende. Deus é tão bom com a gente que Ele nos dá uma oração que nos ensina quem Ele é para nós mesmos. Porque o nosso coração não é bom o suficiente para entender quem Deus é. Se não for Ele se revelar quem Ele é para a gente não sabe. Por isso que eu sempre falo, o mais importante é a gente saber chamar Deus por quem Ele é. Não tem problema, uma vez eu falei com um jovem, não tem problema a gente chamar Jesus de lindão, cheiroso. Jesus está cheiroso. Não tem problema. Mas a gente tem que começar a aprender também a chamar a Deus pelos atributos que Ele fala que Ele tem. Deus é eterno. Deus é santo. Deus é justo. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Deus é glorioso. Todas as qualificações de Deus são dadas para que a gente possa aprender quem Ele é. E nós nunca podemos deixar isso sair dos nossos lábios. Sempre devemos chegar a Deus glorificando por quem Ele é, pelos seus estatutos. Podemos pedir a Deus muitas coisas sim, mas o importante é entender que as nossas demandas não são aquilo que motiva a nossa relação com Deus. Por um momento, Geazi deixou isso acontecer. Por um momento. Ele deixou o sonho de ter olivais, vinhas, servos e servas ser maior do que o chamado profético para a sua vida. Quando isso aconteceu, o juízo de Deus vem sobre ele e ele é separado. Ele fica impuro. Ele não tem mais condição de dar continuidade ao que Deus queria para ele. Essa é a palavra para nós essa manhã. Vamos orar. Ficar de pé para orar ao Senhor. Para quem gosta de anotar e não anotou, as 4 lições. Quando somos pessoas usadas por Deus, a nossa fama percorre bastante. Segunda lição, a nossa fama não deve mudar quem nós somos em Deus. Terceira,
Não importa quem somos, nossa fama, tamanho ou reconhecimento público. Precisamos entender, respeitar e reconhecer quem Deus levantou no nosso tempo. Quarto, devemos fazer o nome de Deus conhecido, não as nossas ambições atendidas. Amém? São os 4 grandes pontos que eu extraí e que a gente pode levar para os nossos corações. A história vai continuar para esses homens, mas o que importa para nós, do nosso tempo hoje, que vivemos e temos que aplicar essa palavra de algum modo no nosso coração, é começar a analisar se nós estamos caindo em algum desses erros. O erro de achar que é importante ser bem-sucedido e conhecido, ao invés de fazer Deus conhecido. O erro de achar que a gente foi bem-sucedido ministerialmente quando alguém de renome conhece a gente. Ou quando a gente passa a pregar em igrejas muito grandes ou conhecidas. Será que é isso que é o sucesso do nosso ministério? Será que sucesso é o mesmo que fama? Embora a gente possa ser famoso, mas a gente nunca pode misturar uma coisa com a outra, você entende isso? Não pode misturar uma coisa com a outra, a gente pode ser muito conhecido, mas não é isso que é sucesso. Sucesso é ter Deus em nós. Será que às vezes, porque a gente é profeta, a gente também não ouve Deus? Porque Eliseu teve que ouvir Deus para poder falar. Não precisa disso não. Porque foi ao ouvir Deus e recusar, é que o coração de Naamã foi transformado por Deus. E aí ele pode reconhecer que o só o Deus de Israel era Deus. Será que a gente não está vivendo para poder receber de Deus aquilo que a gente acha que precisa para ser atendido, ao invés de fazer o seu evangelho proclamado? Porque isso podia atrapalhar Naamã, irmãos. Geazi foi atrás para pedir o que Eliseu recusou. E talvez Naamã pudesse pensar, tá vendo? Não falei? No final, sempre tem um negócio, né? Sabia. Podia acontecer isso. A história não mostra pra gente o que acontece com Naamã. Naamã dá com naturalidade. Porque ele queria ofertar. Não, então leva, é para abençoar lá. Quem que você falou? Então tá tudo certo. Só isso aqui, só o que você quer? Então vai, tudo certo. Mas a gente acha que tem que fazer do nosso jeito. Não tem que fazer do nosso jeito, irmãos. Faz o que Deus te mandou fazer. Obedece a Deus aquilo que Deus te mandou obedecer. Passa a reconhecer Deus falando através das pessoas. Deus levantou profetas no teu tempo. E você busca a resposta em todo mundo. A gente busca a resposta em gente conhecida, em celebridade, não nos profetas que Deus botou no nosso lado. Tem um profeta de Deus no seu lado e você fala, deixa eu ver o que aquele famoso tem para me dizer. Se o famoso for profeta do Senhor, amém. Se você vai ouvir o famoso porque ele é famoso, está errado. Nós precisamos realmente saber o que Deus quer para a nossa vida, irmãos. Para que o nosso coração seja impuro ao Senhor. Para que nós possamos ser de fato transformados por Deus. E viver a vida que Deus quer para nós. Aqui eu faço um convite.